Estamos de volta ainda para mais uma aula de gráficos da função afim e de vértice e de imagem, porque com o gráfico você consegue calcular a imagem da função afim. Então vamos desculpe, função quadrática, né? Estou aqui todo atrapalhado. Vamos aqui então trabalhar com a função y igual a x ao quadrado menos 4x menos 12. O que a gente vai fazer? Vamos inicialmente calcular o delta, para ver quantas raízes essa função tem. Então, delta vai ser b ao quadrado, é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 12. Delta é igual a 16, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 12, mais 48. Delta mais 48. Delta é igual a 64. Ou seja, temos duas raízes. E quais são essas duas raízes? Vamos lá. X é igual a menos b. Quem é b? Menos 4. Mais ou menos raiz de delta. Delta é 64. Tudo isso sobre 2a, que é 2 vezes 1. Então nós temos que x' é igual menos 4 é mais 4. Mais raiz de 64, 8. Tudo isso sobre 2. E x duas linhas vai ser o 4 menos 8 sobre 2. Eu tenho 12 sobre 2, que é 6. Eu tenho menos 4 sobre 2, que é 2. Então nós temos que a primeira raiz é 6 e a segunda raiz é 2. Lembrando que isso significa o quê? Que esses são os pontos onde a nossa parábola cruzará o eixo x. Eu sei ainda que a nossa parábola cruzará o eixo y em menos 12. O que falta? Falta o vértice. E o vértice eu calculo o x do vértice, que é menos b sobre 2a, que é menos b, b é menos 4, sobre 2a, que é 2 vezes 1. Eu tenho 4 sobre 2, que é 2. E tenho o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, que é menos 64 sobre 4 vezes 1, que é menos 64 sobre 4, que é igual a menos 16. Então vamos lá, fazer um esboço desse gráfico. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos o eixo y e nós temos o eixo x. O que é que nós temos? Nós temos que o x do vértice e o y do vértice é 2 e menos 16. Então vamos dizer que o menos 16 é aqui e que o 2 seja aqui. Então aqui eu tenho o vértice dessa função. Como eu tenho que o a é maior do que 0, o a é igual a 1, eu tenho que a parábola vai ser assim. Então eu sei que aqui minha parábola vai fazer isto. O que eu preciso saber agora? Eu preciso saber onde ele vai cruzar o eixo x. Ele vai cruzar o eixo x nas raízes 6 e menos 2. Olha, já ia me passando aqui, menos 2. Porque menos 4 sobre 2 é menos 2. Então ele vai passar no 6, 3, 4, 5, 6 e menos 2. Então ele vai passar aqui no 6 e vai passar no menos 2. E o que mais que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que menos 12 é onde ele cruzará o eixo y. Então esse ponto aqui é menos 12. O que nós temos se, por exemplo, nós tivermos, vamos supor agora que eu tenha essa função y igual a x ao quadrado mais 2x mais 2. Vamos calcular a raiz. A raiz dessa, desculpa, a raiz não, o delta dessa função. Delta é b2 menos 4ac, ou b ao quadrado menos 4ac. Delta então vai ser b é 2 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 2.
delta é igual a 4 menos 8. Delta é igual a menos 4. Isso significa que esta função não tem raiz. E se não tem raiz, ele não cruza o eixo x. Mas nós sabemos que ele cruza o eixo y. O eixo y ele cruza em 2. Para eu fazer o gráfico, o que é que eu preciso? Eu preciso do x do vértice e do y do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Então é menos 2 sobre 2a, que é 2 vezes 1, que vai dar menos 1. Enquanto y do vértice vai ser menos delta sobre 4a, que é menos 4 sobre 4 vezes 1, que dá 4 sobre 4, que dá 1. Então eu tenho que o x do vértice é menos 1 e 1. Então vamos fazer aqui o eixo y, o eixo x, e vamos colocar o x do vértice, que é em x menos 1, y1. Então aqui é o vértice dessa parábola. Como esta parábola, o a é 1, então ela é assim. Então eu sei que esta parábola vai fazer isto. E eu sei ainda que este número aqui é o c da função, que é 2. E como vocês percebem, a parábola não cruza o eixo x. E ele não cruza o eixo x porque esta função não teve raiz. A gente esqueceu do anterior, mas vamos fazer aqui agora. Qual é a imagem desta função? Ó, se 1 é o mínimo da função, ou seja, é o mínimo y possível, que é 1, então qual é a imagem? A imagem será deste 1 para cima. Então a imagem será todos os números maiores do que 1. Então nós temos de 1 até mais infinito. Ou você pode dizer que a imagem são todos os números maiores ou iguais a 1. Na função anterior, a gente também esqueceu de mostrar a imagem da função. Bom, se menos 16 é o mínimo desta função, então qual é a imagem? A imagem serão todos os números maiores do que menos 16. Então nós temos que a imagem vai ser todos os números de menos 16 a mais infinito. Vamos aqui fazer o último. Vamos aqui fazer y igual menos x ao quadrado mais 4. Primeiramente, como é que a gente faz? Vou calcular o delta desta função, que é b ao quadrado menos 4c. Delta é igual. B eu não tenho, então é 0, menos 4 vezes menos 1 vezes 4. Delta é igual a 16. Então esta função tem duas raízes. Se ela tem duas raízes, cruzará x duas vezes. Assim como eu sei que cruzará y no ponto 4. Onde é que ele vai cruzar x? Bom, ele vai cruzar x nas raízes. E quais são as raízes? Lembrando que para acharmos a raiz da função quadrática, eu tenho que aplicar esta fórmula. Então eu tenho que menos b é 0, então é menos 0, mais ou menos raiz de delta, que é a raiz de 16, sobre 2 vezes menos 1, porque o a é menos 1. Isso vai dar x é igual a mais ou menos 4 sobre menos 2, porque 0 vai desaparecer, então mais ou menos raiz de 16, que é 4 sobre menos 2. Então eu tenho duas raízes, 4 sobre 2 e menos 4 sobre menos 2 e menos 4 sobre menos 2. 4 sobre menos 2 é 2,
menos 4 sobre menos 2 é 2. Então eu tenho duas raízes. Eu tenho menos 2 e 2. Então, fazendo o gráfico de y, de x, eu tenho o vértice da função. E onde é o vértice? X do vértice é menos b sobre 2a. Menos b não tenho. Então, 0 sobre 2a. Então, x do vértice é 0. Quem será y do vértice? Y do vértice é menos delta sobre 4a, que é menos 16 sobre 4 vezes 1, que é menos 16 sobre 4 vezes menos 1, desculpe, 4 vezes menos 1. Então, y do vértice é menos 16 sobre menos 4, que é 4. Então, aqui está o x do vértice e y do vértice. Então, é y4, x0. x0 é aqui, 1, 2, 3, 4. Então, este aqui é o vértice da função. O que eu sei mais? Eu sei que o a é menos 1, porque a função é y igual a menos x ao quadrado mais 4. Se é menos 1, a parábola é voltada para baixo. Então, eu sei que a minha parábola vai fazer isto. E eu sei o que ainda? Que a minha parábola vai cruzar o eixo x duas vezes. E onde é que ele vai cruzar duas vezes? Nas duas raízes. E quais foram as duas raízes? 2 e menos 2. Para concluir, a imagem da função. Qual é a imagem da função? Ou seja, quais são os y possíveis que esta função pode ter? Bom, como eu tenho a parábola voltada para baixo, este vértice aqui é o máximo desta função. Ou seja, y igual a 4 é o maior valor possível de y. Não existe outro y maior do que 4. 4 é o maior. Não pode ser 5, nem 6, nem 10. Então, 4 é o maior. Logo, qual é a imagem? A imagem são todos os números de 4 para baixo. Ou seja, a imagem vai de 4 até menos infinito. Ou se preferir, você pode dizer que a imagem é y menor ou igual a 4. É isso.